Um ano de japonês, galera! O que deu pra progredir nesse período, o que eu tenho feito desde o último vídeo de 6 meses, bora lá explorar. Só pra dar uma recapitulada que esse um ano não foi de estudo, eu uso o método de imersão, que o foco é 99% em consumir conteúdo sem estresse. Então, desde o começo, como dá pra ver até nos vídeos anteriores, eu falo de assistir anime e ler mangá praticamente. Falando nisso, bom, do último vídeo pra cá, muita coisa aconteceu. Nele eu tinha visto a primeira página inteira de animes do JPDB. Bom, por agora eu parei no meio da página 4, então foram umas 150 temporadas no último semestre, ou seja, umas 200 temporadas esse ano inteiro, fora as que eu vi que não estavam no JPDB. Não dá pra mostrar na tela todos os títulos como da última vez, porque são muitos. Então, esse foi o input que eu fiz baseado na escadinha de compreensão do JPDB. De fato, os últimos que eu vi estavam no nível de dificuldade bem mais alto que os iniciais, mas como o meu nível também aumentou absurdamente nesse tempo, pode-se dizer que uma coisa anulou a outra e essa plataforma cumpriu seu papel. Subi muitos degraus da escada de compreensão e agora estou no nível bem mais alto. Agora sobre algo que eu já não faço há muito tempo, era essa coisa aqui de repetir conteúdo. Então eu pegava, sei lá, uns 5 episódios de um anime, aí juntava tudo e ficava editando, tirando as partes em silêncio, a parte com barulho, música, e deixava só o diálogo e aí passava uma semana inteira vendo umas 3 vezes ao dia esse compilado de animes. Eu fiz isso aqui bem no comecinho, dá pra ver nos meus primeiros vídeos, com Takagi, que Citrus, né, que é o nome lá no comecinho, e aí eu fui passando pra outros animes depois, só que aí realmente o trabalho que dá pra deixar só o diálogo em 5 episódios de anime, sei lá, 1 hora, é muito trabalho e depois começou a não compensar tanto. Então, depois dos meus 6 meses aqui, eu só fiz isso com 3 animes. Foi esse daqui, dessa Kitsune Seiwa aqui, o New Game e o Hibiki. Depois eu só coloquei aqui os 8 filmes de Harry Potter em japonês também. Só pra curiosidade, só os 3 primeiros foram fáceis, depois disso todos foram difíceis pra caramba de entender. Mas enfim, esses aqui foram as repetições que eu tive, e aí desde agosto aqui, que eu já não faço mais repetição nenhuma, com toda essa quantidade assistida, eu posso afirmar sem exagero que qualquer anime Slice of Life eu assisto sem problema nenhum, com certeza. Mas claro, a dificuldade desse gênero também é baixa. De qualquer forma, foi um ano de anime em excesso e para desintoxicar vou começar a assistir drama. Quero focar mais em conteúdo mais natural que se parece mais com a vida real. Então o foco vai para isso aí agora. Como comentado, os animes que eu tava vendo seguem um aumento gradual de dificuldade, então é um conteúdo mais controlado. Mas minha jornada não ficou só nesse controle. Em algum momento ali dos primeiros meses eu comecei a ouvir podcasts em japonês. Meu nível era extremamente baixo, então o único que eu encontrei na época, que mesmo sendo difícil ainda não era um caso perdido, foi o Nihongo Kontepe. Passei algum tempo ouvindo todo dia uns episódios, até começar a entender mais ou menos o todo do conteúdo. E aí, como sempre, passei para outro mais difícil, o podcast da Noriko. Da mesma forma, ele começou praticamente impossível. Eu ouvia na velocidade acho que 0.9 ou 0.8. Minha percepção na época é que ele era bem mais avançado, mas na verdade nem era. Meu nível que era baixo mesmo. Como o nível aumentou muito nessa primeira transição de podcasts, eu baixei algumas dúzias de episódios e escutava eles indo e voltando do trabalho. Como foi baixado, dá pra ver até a data dos vídeos salvos. Foi uma semana de 3 de agosto até 10 de agosto, que aumentou meu nível e esse podcast também ficou mais inteligível. Foi nessa época que eu descobri o canal do Yuyu, o mais famoso podcast para quem tá aprendendo japonês. O Yuyu foi a mesma coisa. Eu lembro que o primeiro vídeo eu entendi pouca coisa com bastante dificuldade, mas sentia que estava perto. Esse canal foi muito interessante, ele é legal de ouvir, tinha uma dificuldade muito acima do meu nível na época e muitos vídeos. Eu vi praticamente todos os vídeos do canal, alguns repetiram também. Passei um bom tempo ouvindo e melhorando até que ele ficou normal pra mim. Foi ao mesmo tempo que cheguei no nível de perceber que esse podcast também era de um nível baixo, que ele facilitava o jeito de falar, sabe? Como vários professores de japonês aí fazem porque estão falando com gente que não entende direito ainda, né?
Ao mesmo tempo, comecei a explorar outros podcasts, esses que estão aparecendo na tela. Um desses, o Konnichiwa My Dude, foi especial. A primeira vez que eu peguei esse podcast, já consegui entender os outros que eram feitos para estudantes até que ok. Mas vendo esse, eu tinha a impressão de que não. Alguns vídeos eu consegui entender mais ou menos, mas muitos eram realmente difíceis. Ele tinha o mínimo do mínimo da minha compreensão. Então eu fiz a mesma coisa. Salvei todos os vídeos que tinham e comecei a ver todos. Novamente, melhorei muito. O nível dele era praticamente para nativos. Tanto que até hoje ele é o único dessa minha época que eu ainda assisto, porque você não cresce sem dificuldade. E quando eu consegui entender esse canal bem, passei a assistir canais normais do YouTube, simplesmente para japoneses e não estudantes de japonês. Comecei vendo esses canais de ilustração. Primeiro o Saito Naoki em novembro e a Yakimairo também. Era legal ver vídeos de ilustração, algo que eu nem tenho interesse, mas dava pra ver que eu já conseguiria usar japonês em domínios mais específicos até aprender uma habilidade nova. Depois o YouTube me recomendou uns vídeos em japonês sobre como aprender inglês, acho que porque eu tava estudando sobre coisa de idiomas, então meio que virou do avesso ali, né? Aqui vieram esses canais aí, os canais Akitsugu Domo e o Atsuego, entre outros. E o YouTube também, além desses canais de inglês, me recomendou esse cara aí que eu não consigo ler esse nome, e achei legal de assistir os vídeos dele também. É um senhorzinho top. Esses 3 últimos foram bem recentes, tipo mês passado que eu comecei a ver, creio. Alguns outros canais aqui... todos eles não têm controle. Ninguém tenta falar de forma mais fácil pra quem tá aprendendo. É só conteúdo normal. E na fase que eu tô agora, em um ano conseguir entender tranquilamente é muito satisfatório. Obviamente existem muitos outros canais que falam de uma área com vocabulário mais próprio, que fala rápido e descuidado, que pro meu nível ainda não dá pra assistir normal. Mas uma boa parte de todo o conteúdo eu consigo. Falando agora de leitura, no vídeo de 6 meses eu comentei que não ia mais ler novel, que era difícil demais pra valer a pena e ia ler só mangás. Então, eu terminei de ler o mangá comentado no vídeo passado, o Gakogurashi. Ele aumentou pra caramba o nível lá pro final, mas deu pra terminar tranquilo. Meu nível aumentou tanto enquanto eu li esse mangá que quando eu tava perto pra terminar eu decidi ler novels na verdade. Então esses últimos 6 meses, mais ou menos, eu tenho lido light novels em japonês quase todo dia. Como elas são extremamente difíceis para quem tá aprendendo, eu comecei com uma dificuldade mais controlada. Fui aqui no site do JPDB na seção de novels e procurei a mais fácil que não fosse infantil, que acabou sendo essa Arabocome, blá blá blá, nome enorme aí. É engraçado pensar que pouco antes de começar a ler, de fato eu olhava para as páginas dessa novel e achava impossível de ler esse negócio, essa parede recheada de kanji pra caramba, era intimidador. Mas eu dei o primeiro passo e com muita dificuldade eu comecei a ler. Realmente, essa foi top atividades mais difíceis que eu passei em toda a jornada. Mas tudo é sobre se acostumar. Meu objetivo era justamente melhorar a leitura e passar pra novel sem filtro nenhum. E realmente, eu levei mais de um mês para terminar os 3 volumes, a mais ou menos 1 hora por dia, mas quando eu terminei, meu nível tinha subido consideravelmente. Então passei para a próxima novel, Tobioriru to Shiteiru Joshikose. É pouco maior o nome, na verdade, né? Essa, o começo foi mais suave, mas não foi fácil também. Foi nele que minha habilidade de leitura chegou a níveis mais aceitáveis, de velocidade, de fluidez, entendimento. Foram 4 volumes. Levou uns 2 meses a cerca de 1 hora por dia, mais ou menos. No final eu ganhei bastante confiança porque começou a ficar fácil de ler, pelo menos nesse nível. Depois de terminar essa novel, a próxima que eu li foi uma bem popular entre os estudantes de japonês, Mataonaji Yume o Miteita. Pro final de novembro. Eu li enquanto escutava o audiobook. Ele é um volume só e com o audiobook junto eu terminei de ler rapidinho. Experiência fluida. Depois disso eu senti confiança de aumentar muito a dificuldade. Fui ler essa novel aqui de isekai genérico, mas por problemas técnicos não terminei. Aí em dezembro, finalmente achei uma forma mais eficiente de ler e li essa web novel extremamente genérica. Ela foi tranquila também. E finalmente, em 1º de janeiro, comecei a ler a web novel que continua até agora, Mushoku Tensei. Surpreendentemente, ela é classificada como baixo nível, então vale mais a pena eu ler agora que meu nível não tá tão alto do que desperdiçar treino mais tarde com coisa fácil. E realmente não é difícil de ler. Eu ligo bem pouco para as palavras que eu não sei, e como
como a história é boa, tá sendo uma ótima experiência. E uma ferramenta que me ajudou a ter essa experiência foi o Anki. E a única coisa que parece um pouco estudo de todo esse meu método. Bom, então aqui tá ele, né? Eu tenho só 2 decks aqui, um de gramática que eu praticamente não uso há muito tempo, realmente eu não preciso estudar gramática nem minimamente possível, e o meu deck de vocabulário, que é cada deck é uma palavrinha. Aqui a gente tem cerca de 4.200 e um pouquinho palavras. E atualmente, né, o meu método está sendo adicionar 12 palavras por dia. Já teve vez que eu adicionei 20, no começo eu adicionava 20, aí depois eu tentei colocar para 10. 12 tá um número equilibrado. Mais tarde eu vou querer diminuir para 10 realmente, porque agora tá ficando bem ruim de fazer revisão, não tô gostando. Mas assim, o legal de ver isso daqui é ver a constância prolongada. Então, indo aqui para 2025, você vê todos os dias que eu compareci. 2026 está indo aqui um pouquinho. Aqui você tem gráficos, né, de um mês, 3 meses, um ano. Tá para fazer um ano só de Anki. 4.000 e poucas palavras. Mostrando aqui como é que está o design dos meus cards hoje em dia. Então na frente eu tenho só a palavra com kanji. E aí atrás eu tenho o significado, sentenças de exemplo, cada uma com seu áudio. Elas variam entre uma até umas 4 ou 5 sentenças para dar mais contexto para a palavra. E aí os áudios. E isso aqui é algo que eu coloquei tem uns poucos meses atrás, que é o gráfico de pitch accent, para eu ver qual é o exato pitch dessa palavra. Se você não sabe o que é pitch, não é o foco desse vídeo explicar o que é pitch accent, mas só para mostrar que eu tô ligado nisso daí e já tô tomando as devidas providências para conseguir ouvir e conseguir falar também com o pitch correto. Eu não tinha intenção de mostrar, mas já que eu falei de pitch, uma coisa que eu fiz bastante foi esse site aqui chamado Kotsu. Eu vou deixar ele na descrição. E basicamente você treina e entender a diferença entre os pitches das palavras. Por exemplo, então o cara falou kouten. Então, primeiramente ele foi pra cima, ko, e depois desceu no tem. Então é isso daqui. Konetsu. E aí, isso aqui, konetsu. Deixa eu só ouvir de novo. Konetsu. É a mesma coisa, né? Daichi. Então aqui você vai treinando sua percepção de pitch. E aí depois no Anki eu vejo as palavras aqui com o gráfico de pitch delas. Então, yakuari, desse jeito mais ou menos, para tentar aprender esse pitch. Outra coisa legal que dá para ver com o Anki também é depois que você já passa um tempo só acumulando estatísticas, né? Acumulando coisa, você pega uma estatística boa e aí dá para ter uns insights legais, como por exemplo esse kanji grid. Eu vou ordenar aqui, agrupar, né, por JLPT e gerar um, e eu consigo ter mais ou menos por cima aqui o meu conhecimento de kanji por nível de JLPT. Obviamente isso aqui é só pegando as entradas da frente do meu card, então tem muita coisa aqui que vai falar que eu não sei, mas que na verdade eu sei. Por exemplo, eu sei os números 6, 5, 8, esse daqui. Então basicamente não serve pra nada, só pra ter um negócio coloridinho legal, porque dependendo só de Anki, né, realmente eu leio 9, eu faço um monte de coisa, então fora do Anki eu tenho muito conhecimento também já acumulado, mas é legalzinho de ver até. E a outra desculpa também pra usar isso aqui é porque eu agrupei por JLPT, e assim isso aqui dá pretexto pra falar agora sobre JLPT. Fiz aqui o mock do JLPT N2, vou deixar no comentário fixado o link pro vídeo de eu fazendo a prova inteira. E por agora eu vou tocar só o finalzinho do vídeo, onde deixei a minha opinião logo após fazer o mock. Até comparando internamente no próprio teste, comparado com o de texto, o de áudio foi... Acho que é também porque eu passo muito mais tempo ouvindo do que lendo, né? O de texto foi um pouquinho mais difícil, porque, nossa, esses textos corporativos, sabe, de empresa, nossa senhora, cara, tem uma lógica de vai e vem, aí você precisa circular o texto procurando coisa. Eu não tô acostumado, cara, é algo que tá um pouco fora do meu domínio, assim, sabe, fazer esse tipo de questão. Agora a de áudio, nossa senhora, a de áudio, eu acho que eles facilitam muito, cara, foi extremamente fácil. Essa parte de áudio em específico, eu acho que eu conseguiria ter feito isso aqui já há muito tempo atrás. Botaram, né, atores profissionais, né, seiyus profissionais, né, pra falar bem devagarzinho, tudo bem claramente, um vocabulário extremamente fácil. Mas teve umas questões sim mais difíceis, acho, o tamanho, né, alguns textos tanto mais longos assim,
pra você ler, acho que cansa. Pode ser também porque eu fiz essa leitura em voz alta aqui, né? Ler em voz alta também cansa um pouco, mas no geral, cara, bem facinho, na verdade. Assim, realmente é até esquisito. Eu já sabia mais ou menos que eu tava preparado, mas enfim, extremamente fácil. Deu até uma curiosidade de ver como que é o N1, mas eu não sei, o N1, os requisitos que eles colocam tá um pouquinho acima do meu nível só. Mas N2 é isso aí. Bom, esse foi o teste. Mas teste não significa nada. O que significa é a prática real. Depois de um ano eu encontrei um site que deixa você fazer uma pequena aula com um professor de japonês. Eu achei legal para ter alguém paciente comigo que nunca tinha praticado a fala. Vou deixar uma parte aqui da aula com a professora. 言葉を毎日毎日覚えて復習して、そのうちにたくさんのインプットをして、今のレベルに至って結構満足です。うんうんうん。いや、すごいと思います。独学ですごいお話できてるからね。あとは、ベーシックはできてるから、あとは細かい文法のところをね、ブラッシュアップしていくと、もっと綺麗に聞こえるかなっていうふうに思います。はいはい。うんそれは、うん、今、その話、その会話、僕の初めての日本語の会話、しゃべ、しゃべ、しゃべる練習が今までなかったです。それと、すごく緊張しています。間違いをして、ちょっと怖いです。Bom, essa foi a primeira vez que eu tentei conversar em japonês. Como podem ver, realmente sem prática nenhuma de conversação e com só um ano é bem triste o resultado. Deve ter sido especialmente triste para ela porque meu nível de escuta e leitura é tão discrepante com meu nível de fala que ela deve ter ficado em choque e nem soube como continuar. Foi bem frustrante porque nenhuma ideia eu conseguia transmitir, então poxa, como é que tem uma conversa desse jeito? Você não consegue falar o que você quer falar. Mas pelo menos, né, o entendimento estava 100%. Professores de japonês usam uma versão free do idioma, então é impossível não entender também. Isso me fez querer melhorar a conversação no futuro. E por falar em futuro, meus planos imediatos são, depois dessa tristeza aí, né, melhorar a pronúncia. Quem entende um pouco de japonês viu o desastre um tempo atrás. Praticar conversação para ver no que dá, aumentar o meu nível no geral, como já tem sido, sem nada de muito especial, só continuar vendo meus conteúdos e é isso. Algo que foi uma regra que eu percebi aqui nessa jornada, foi tudo uma repetição constante, um ciclo de começar com algo muito difícil que vai me fortalecendo e ficando aparentemente mais fácil, dando lugar para começar com algo muito difícil e vai repetindo. Palavras finais? Foi um ano de muita dedicação, todo dia, muito tempo, e por ser engajante e ver progresso frequentemente eu continuei. Muito legal ter progresso visível. O método de imersão super funciona. É o melhor, quiçá o único método que funciona. Foi sempre uma enxurrada de progresso. A cada, sei lá, algumas semanas eu vi uma diferença discrepante com o período anterior. E depois de vários meses acumulando progresso, chegou um certo ponto em que a maioria dos conteúdos não nichados eu conseguia simplesmente acompanhar e realmente entender. Eu sinto que finalmente eu desbloqueei o idioma. Não tenho mais as inseguranças que eu tinha antes de só deixar as informações passarem. Ele finalmente me parece algo familiar e não só um enigma misterioso que eu tenho que resolver. Dito isso, para quem não sabia nada, melhorar não é o final. Eu não sou fluente. Um monte de conteúdos de nicho me trazem humildade de tão difíceis que eles são. Gente falando rápido demais, com dicção ruim, etc, etc. Por agora nem conversar direito eu consigo. Ainda tem muito chão pela frente. Eu mal comecei. E vou continuar documentando aqui. O próximo vídeo, se eu não desistir até lá, né, vai que... vai ser o de 2 anos.